Mais uma vez aqui com o quadro Como o Método Felipe Fumê Mudou Minha Vida. Né? Sempre, sempre, sempre da mesma maneira. Quero que a convidada fale o nome completo dela e de onde ela vem. Boa noite, eu sou Gisele Cristine Pereira Santos, de Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco. Pernambucana. Né? Pernambucana. Gi, conta a nossa história. Da onde que o método... Como é que o método Felipe Fumê entrou na sua vida? Não o curso. Como que você conheceu? Como é que foi? Então, foi assim. Viva o algoritmo. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem do Rio de Janeiro. Uhum. E aí... Passeio ou foi fazer curso alguma coisa? Não, foi a passeio. Uhum. E aí que sempre segui coisas relacionadas a joelho e tal. E aí o algoritmo juntou as duas coisas, o Rio e joelho. E você tinha acabado de ministrar um curso lá. Foi em 23? Foi. Foi em maio de 23. Aí eu fiz assim, Eu dei aula no Rio de Janeiro. poxa, eu não acredito. Eu podia ter estendido a viagem e ter feito o curso. Aí falei com você, olha, daqui a 15 dias eu vou estar em Recife ministrando um curso. Verdade. Aí eu, nossa, não acredito. Aí fiz, não posso deixar essa oportunidade passar. Aí foi quando me inscrevi, nos conhecemos lá. Senhora, foi rápido assim? Foi muito rápido, foi coisa assim, 10 dias. Eu tinha 10 dias para resolver tudo, para fazer o curso. E aí... Nossa, ainda bem que tinha vaga ainda, hein? Ainda bem que tinha vaga. Tava assim, pouquíssimas vagas. Sim. Aquela turma foi gigantesca. Foi enorme. Muito boa, inclusive. Vou falar disso aqui lá. Pronto, depois de lá, fiz o curso, fiquei com o método na cabeça. Tá, deixa eu falar. Ponto. Como é que foi? Porque você fez o curso em Recife. A formação do método Felipe Fumê eu faço em Londrina, na minha clínica. Né? Que são as 30 cirurgias. Módulo 1 são 6 cirurgias. Ligamento cruzado anterior, posterior, patelofemoral medial, meniscectomia, sutura de menisco e prótese. Tá? E depois as 24 cirurgias do módulo avançado. Esse curso que você fez foi um curso chamado Segredos da Reabilitação após a cirurgia de ligamento cruzado anterior e menisco. Isso. Como é que foi para a profissional Gisele esse curso lá em Recife? Não, foi incrível, né? Uma divisão de águas. No curso, você fala, como você pode estragar uma cirurgia? E aí eu me deparei com condutas que eu fazia que eu nem sabia que eu podia estar estragando a cirurgia ali. Então... A gente chama de... Você tinha o benefício da ignorância. Você não sabia que estava errado, não tem problema. Te mostrei que estava errado, e aí? E aí que a partir de segunda-feira já comecei a mudar minhas condutas. Saí mudando minhas condutas, inclusive muitos pacientes dizendo, não, ela voltou pior do que era antes. O que aconteceu, né? Não acredito. E aí eu falava, não, se eu fiz, você também consegue. Eu mostrava os vídeos. E aí eles ficaram satisfeitos quando viram que eu sofri durante o curso. Só que, ao mesmo tempo, eu não conseguia colocar tudo em prática. Então, teve um momento que eu fiquei super frustrada. Porque eu tinha feito o curso Segredos, em que é muito conteúdo para a gente. Sabia que eu podia aplicar, eu tinha capacidade para aplicar, mas, infelizmente, eu não conseguia aplicar por conta do contexto do meu trabalho. Uhum. E aí chegou um momento que eu não queria atender joelho. Porque eu não queria não entregar tudo que eu podia entregar para o paciente. Se for para atender meia boca, eu nem vou. Exatamente. Se for para atender meia Mais boca, ou menos. não faz sentido. Só vou estar enganando o paciente. Isso é uma coisa que eu simplesmente não admito. Sim. E aí foi passando um tempo, sempre me comunicando com você e tal. Aí eu fiz, não, eu quero seguir realmente o método. E para isso eu tenho que ir para Londrina. Aí foi quando eu falei com você, perguntando quando seria a próxima turma. Desse meio tempo, você foi a Recife fazer uma palestra. Aí eu já estava inscrita. E foi a Carmen que me levou. Isso. Né? Onde que é aquele lugar mesmo? Na Estácio. Estácio, exatamente. E aí, lá, a gente conversou. Eu falei, Gi, você vai mesmo? Filho? Não, foi muito engraçado, porque eu cheguei em cima da hora, já estava todo mundo lá, a gente montou as coisas, eu comecei a dar aula, aí no meio da aula eu estou aqui na risada. Eu falei, opa, minha aluna Gi tá aí, não tá? Não foi desse jeito? Não foi desse jeito. Não, minha aluna Gi tá aqui, tá aí no meio, assim. Eu escutei a risada. Né? E aí, pronto, quando chegou em 2024, em outubro, eu vim para o módulo 1. E as coisas já foram mais diferentes. E nesse meu tempo eu me preparei para estar aqui no módulo 1, porque não
são condutas fáceis. É um método que exige um pouco além do limite, mas dentro de uma margem de segurança. Então, como eu sabia disso, eu me preparei para isso. Que no primeiro curso que eu fiz do Segredo de Reabilitação, fisicamente eu não estava preparada. E aí eu vim bem melhor, fiz condutas que eu achei que eu nem ia fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Tanto naquele curso de LCA e menisco lá em Recife, quanto no módulo 1 aqui em Londrina, na formação do método, é tudo muito prático. Né? Sim. O meu primeiro contato com os alunos, módulo avançado é uma coisa, mentoria é outra, mas o meu primeiro contato ele é sempre voltado para mostrar para eles o quão difícil é uma reabilitação de joelho. Né? O quão complicado é. É muito fácil falar, mandar, conduzir, e tem muitos terapeutas que não têm noção do quão difícil é passar por tudo isso. E às vezes acaba sendo... não tendo empatia nenhuma. Sabe? Não tendo consideração, assim, às vezes, com a dor do próximo, tudo. Como é que foi para você a parte prática? Porque você era uma Gisele lá em Recife e por mais que tenha sido exigida aqui, já era outra Gisele aqui em Londrina. Como é que foi para você essa parte? O de ter que fazer as práticas e ser um curso tão prático assim? Não, então... No primeiro, estava lá, né, no folderzinho, que era prático. Aí eu, já fiz outros cursos. Todo mundo fala que é, né? Todo mundo fala que é. Tem prática, às vezes, é uma maca só, é mais observação, e depois... Eventualmente alguém sobe na maca, faz alguma coisa e acabou. Alguém sobe, alguém é o curso prático físio, da turma aí. Alguém é o paciente e acabou. Aí eu fiz, vamos ver, né, como vai ser. Então eu fui com expectativa. No primeiro dia já quebrou tudo. Já quebrou tudo, já vi que ia ser um curso bem diferente do que eu via por aí. Então, já começou assim. Já no primeiro curso, eu pensei que tinha coisa que eu não ia conseguir. Quando a gente vai folheando a apostila, né? Rapaz, será que eu vou conseguir fazer isso? E aí eu conseguia. Aí eu, opa. Tinha coisa que eu achava que ia conseguir fazer e não conseguia. Aí eu... Conduta de pacientes pós-operados de joelho, né? Não, e tinha conduta que era assim... Dos primeiros 15 dias de reabilitação, que já dava um susto. Então, quando eu vim, a frustração de não conseguir fazer um exercício foi muito melhor. Eu lembro que a gente tinha tido uma conversa antes sobre isso, sobre eu vir, lembra? Sim. Que teve um momento que eu questionei Sim. e tal, por conta justamente das práticas. E aí você falou, não, você vem, faz o que você conseguir. Aí eu, tudo bem. Né? Porque uma coisa que você passa para a gente é a confiança, né? Sim. Então, eu fiz, não, vou, mas é aquela história também. Só fiz tudo, quando chegava realmente no meu limite, eu já olhava para você assim, ó. Não dá, mas eu conto nos dedos as condutas que Sim. isso aconteceu. Então, eu saí daqui muito mais feliz. Todo dia, quando eu ia descansar, era, fiz tudo. Consegui. Então, ali, eu não era uma paciente de joelho, mas também era uma paciente... para todos os efeitos. Sim. Então, foi incrível. E como é que foi a profissional Gisele depois do módulo 1? Outubro agora, né, de 2024. Sim. Como é que foi voltar para casa e ter aquela... Como é que foi para você pós? Então, depois do curso, eu fiquei uma semana aqui, né, em Londrina, de estágio. E o voltar para casa, ele não foi tão fácil. Porque eu sabia o que me esperava lá. Como é que foi o estágio para você aqui? Porque tem muita gente... Ó, você falou uma coisa... De vez em quando eu fico me policiando para não falar essas coisas, porque eu canso de chegar nos lugares e o pessoal está esperando com algumas pedras na mão. Por quê? Porque pagaram cursos que o pessoal prometia certo conteúdo que não é entregue, prometiam certas práticas que não aconteciam, colocam um conteúdo recheadíssimo, né? Entrega o básico. Sim. Sempre linkando o quê? Quer continuar? Vai ter um outro curso. Então o pessoal sempre fica assim, né? E a gente chegou lá e... Ó, eu brinco com todo mundo. É a primeira e última vez que eu tô vendo todo mundo aqui. Se eu não te entregar para vocês agora o conteúdo do curso, eu não tenho mais outra chance. Então Sim. Tem que ser assim. E ninguém tá acostumado a ficar até 9 horas da noite em curso. Ninguém tá acostumado no domingo. O pessoal pergunta, mas a que horas acaba o domingo? Vai acabar às 9 horas da noite. Pessoal, todo mundo fala que vai chegar o domingo e acaba lá 1 hora da tarde, 2 horas. Quando o cara fala às 9, 3 horas acabou. E foi até 11 horas. O nosso primeiro no domingo acabou 11 e pouco. 11 e pouco da noite no domingo, né? Veio, pegou todo o conteúdo, como muitos já fizeram,
tá? E voltou para... Não, perdão. E aí veio e ficou... Perdão, é isso que eu tô falando. E participou de uma semana de estágio. O que eu ensinei para você, você viu na clínica? Tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tinha assim... Parecia que eu estava vendo a apostila ali. Toda vírgula, tudo. Tava tudo lá. Desde o bom dia para o paciente até encerramos hoje mais um dia de atendimento. Exatamente tudo. Eu vou fazer um negócio aqui, vamos ver se o Guilherme depois não coloca um pi, né? É porque tem muito aluno trouxa que acha que a gente sai de casa para enganar os outros. A gente inventa as coisas, né? A gente tá dando aula mostrando, a gente mostra vídeo, a gente mostra as coisas, a gente pega na mão, tenta mostrar o máximo, e os caras assim, você acha que ele faz isso com o paciente dele? E aí? Faz. Muito mais. Muito mais. O nível de cobrança dos pacientes ele é muito maior do que com os alunos, né? É muito maior, até porque, considerando, né, principalmente no meu primeiro curso, eu não tinha condição nenhuma de fazer aquele exercício. Então, se você fosse cobrar como você cobra os pacientes, eu não ia conseguir entregar. Você viu, né? Então, assim, o nível de exigência, ele é nivelado com o nível do paciente também. Exatamente. Então, assim, como a gente fala, né, é da avaliação alta, a gente sabe o que vai vir lá na frente na avaliação. Então, se a gente não exigir agora, na avaliação a gente não vai ter resultado. Sim. Nem para o paciente e nem no nosso trabalho. Né? Isso. E aí, fez a semana de... Você estava falando. Fez a semana de estágio. E aí voltou para casa. E aí voltei para casa. Eu já voltei assim. Ai, nossa. Dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu não vou ser aquela que vai fugir do joelho. Eu quero, quanto mais joelho, melhor. Vou ter que atender. Vou ter que atender. Vim para Londrina para isso e não vou deixar passar. Porque só a gente sabe que a gente vive aqui, né? E tudo que a gente faz para estar aqui. Então, tem que valorizar tudo isso. E aí, eu voltei para casa com um novo pensamento. Todo mundo que eu via na rua já estava vendo o joelho. Você começa, o olho muda, né? O olho muda. Mentira, no aeroporto já muda, né? Já muda. E aí, foi quando eu fui também atrás de joelho, né? Uhum. Eu atendo na clínica, todas as especialidades de traumatortopedia e domiciliar só joelho. E aí começaram a surgir cada dia mais joelho e domiciliar eu aplico totalmente o método. Legal. No outro serviço, aplico, porém com limitações. Então, assim, não é 100%, porque a gente sabe que o método ele pede uma estrutura. Sim. Que aí não tem. Mas no domiciliar é 100% o método. E os resultados? Incríveis. Não tem um paciente que não perceba isso e não elogie também o trabalho, né? Então, todo mundo lhe conhece. Todos os pacientes lhe conhecem. Uns falam mal, né? Uns ficam bravos, né? O dia que eu conhecesse... No dia que eu conhecer, ele vai me ouvir. Eu disse assim, quem que inventou isso, né? Isso é muito bom. Aí, não. Nossa, tudo isso de série. Tudo isso de série. Mas lá na frente bom, né? Você tem vai um preço, ver o resultado. né? Exatamente. Tudo tem um preço. Outubro de 2024, né? Isso. Veio para outubro, voltou, teve essa mudança, né, de conseguir entregar o método tudo. Nós estamos em março. Não, mas você foi fevereiro, março, peraí. Março, né? O avançado também, né? O avançado. Não, foi fevereiro. Começou 1 de março. 1 de março, né? E daí, muito pouco tempo, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, praticamente 4, 5 meses depois, tá a Gisele aqui de novo. Ela fez assim, ela veio, fez o módulo avançado, né? Sim. E ia embora. Ponto, né? Tudo certo. E daí ela descobriu que eu teria uma mentoria só para mulheres. E você me contou como estava a tua vida profissional. E eu falei assim, Gi... Aos 45 minutos do segundo tempo, surgiu uma vaga. Gi, acaba teu curso do módulo avançado. Uma semana depois, começa a mentoria que é para você. Que eu acho que você precisava dessa mentoria, né? A ponto de crescer. Porque assim, o conteúdo o módulo 1 entrega, o conteúdo o módulo avançado entrega, como usar esse conteúdo é a mentoria que entrega, né? Sim. Então, aí você fez o quê? Fez o módulo avançado uma semana, emendou mais uma semana de estágio na clínica e agora estamos no final da semana de mentoria, né? Sim. Me diz como é que tem sido essa semana para você de mentoria. Tem sido sensacional. Assim, como você falou agora, né? O módulo 1 e o avançado é conteúdo. Conteúdo. E a mentoria é a lapidação desse conteúdo. Então,
já penso nos próximos passos, que a mentoria é um pouco disso também, né? Faz a gente refletir aonde a gente está, onde a gente quer chegar e o que fazer para chegar até lá. Exatamente. Então, eu acho que, como todas as vezes que nos encontramos, eu vou sair uma pessoa diferente. Amém. É o 4º encontro oficial. Sim. Em muito pouco tempo, né? Em muito pouco tempo. E só estou vendo as coisas mudando para melhor, graças a Deus. Que bom. Você sabe que, bom, a tua mentoria é uma mentoria feminina, né? Eu, em agosto do ano passado, de 2024, foi a primeira vez que eu fiz um curso só para mulheres. Eu nem lembro qual foi o principal motivo, assim. Não foi pedido delas. Eu acho que eu tinha muito alunas, assim, que eu via elas com um perfil num grupo, né? Porque é um curso de joelho, um curso de ortopedia, e é uma área muito masculina. Sim. Né? Tanto por causa de médicos, quanto por causa de pacientes. Tem muitos pacientes homens que fazem cirurgia de joelho, né? E daí me deu aquele insight de montar um grupo de mulheres, e aquele grupo me ensinou muita coisa, né? Eu vejo o que eu mais vejo são mulheres excepcionais, sabe? Que reabilitam o joelho, mas que além de não mostrar o trabalho delas, é que elas não acreditam nelas. Como é que é para você? Qual que é a importância que você acha dessa mentoria, desse tipo de coisa, nessa área de joelho, nessa área de ortopedia, só para mulheres? Felipe, eu acho assim que você faz com que a gente se enxergue o nosso potencial. Você não tá assim, você não criou o método só para você ser conhecido e ganhar os louros disso. Quem é o seu aluno sabe. E com a gente, né, mulheres, você tem esse olhar também de querer que a gente se destaque e mostre tudo o que a gente sabe. Porque como a área é totalmente masculina, muitas vezes a gente nem tem espaço para mostrar tudo isso e acaba desacreditando um pouco realmente na nossa capacidade e nosso potencial. E você fazer uma mentoria feminina faz com que a gente reflita, perceba realmente o nosso lugar. Sim. E vá lutar ainda mais para ter esse espaço. Você, trabalha comigo a Aline, trabalha comigo a Monique. Eu nunca imaginei isso. Eu só via, né, ótimas, excelentes profissionais, independente se são mulheres ou não. E aí eu comecei a ter muitas alunas e comecei a ver esse lado, né, essa dificuldade em, às vezes, se colocar no lugar que elas realmente estão, né? E de elas realmente acreditarem nelas. Falei, cara, não... E assim, cada aluna excepcional, né? Eu falei assim, não, foi daí que surgiu a ideia de ter só mulheres aqui. E olha, elas me surpreendem cada vez mais. Há muito, 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 muito. Né? Eu tive a mentoria masculina, eu tenho a mentoria feminina. Eu esperei uma coisa, mais uma vez, eu comecei o curso, eu mudei ele. Você acha que ele vai ser num nível, ele é num nível muito melhor, e isso me deixa... me deixa impressionado. Toda vez que alguém está comigo aqui, eu falo que assim, ninguém faz nada sozinho. Né? Eu nunca fiz nada sozinho e você também não faz nada sozinho. Não é fácil. Né? A Gisele veio aqui, fez o módulo avançado, uma semana de estágio, vai fazer o módulo, está fazendo a mentoria agora, e eu viajo com a Monique para Santarém para dar aula, né? E inclusive meus pais vão junto, Gisele escalada para ficar na clínica cuidando dos pacientes. Não dá para fazer tudo sozinho, sem apoio de ninguém. Né? Então, gasta um tempo que você precisa gastar. Tá? Porque possivelmente uma hora você vai sentar do lado de uma pessoa, né, ou de algumas pessoas que são importantes para você, que te incentivam, que te apoiam, para estar assistindo esse podcast, ou vai encaminhar esse link para eles assistir. E eu acho importante que eles saibam. Né? Por mais que a gente fale todo dia, você é uma pessoa que fala, você é uma pessoa que se expressa muito, mas com nomes, por favor. Né? Deixa eu jogar para as pessoas que te apoiam, que te incentivam, por favor. Agradecer primeiro a Deus, né? Porque nada é uma coincidência. Comecei o podcast falando de algoritmo. A gente sabe que nada é uma coincidência. Então, agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de lhe conhecer, né? Já falei outras vezes para você que você é um agente de mudança na vida de todo mundo que você tromba. E, principalmente, os meus pais, Inês e Brivaldo. São pessoas que eu levo comigo para todo canto. A gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. E, assim, você sempre comenta no curso sobre o preço que a gente paga por a gente ir atrás das coisas que a gente quer, né? E, assim, ano passado, em outubro, aniversário do meu pai,
Esse ano, aniversário da minha mãe, eu vou estar aqui. O meu, Que é amanhã. que é amanhã. E depois de amanhã, É o meu. tem um preço isso. Então, para muita gente, pode ser besteira. Ah, é um aniversário, você pode abrir mão, mas não é. Principalmente quando eu sou muito apegada a eles. A gente tinha se programado para viajar. Alugamos uma casa em Maragogi para poder curtir e comemorar os 2 aniversários. Mas eles vão e eu sei que eles vão aproveitar do mesmo jeito. Então, assim, eu agradeço muito a eles por toda a abdicação. Não foi fácil, desde criança até agora. Eles são muito presentes na minha vida. Tudo a gente compartilha. Meu irmão também, Jefferson, que me incluiu no mundo dos esportes. Eu legal. Querendo ou não querendo. Meus pais são loucos por esporte, meu irmão também. Então, muito que eu sei de futebol por conta deles. Viciadíssimos. Que legal. E acaba que futebol não tem como não chamar joelho, né? No futebol. Então, o meu primeiro contato com o joelho foi através disso. Então, eu devo muito a eles. E ao meu noivo, Tiago, que também faz parte disso. Segurando as pontas enquanto estou aqui. Sozinho a gente não faz nada. Não, né? Não faz nada. Sensacional. Você sabe que tem muita gente que recebeu o mesmo conteúdo que você lá em Recife, no módulo 1 aqui, e simplesmente acaba não tendo coragem, né, de mudar, de usar, de fazer as coisas acontecerem de verdade, né? Então, parabéns. Porque muita gente... Você falou daquela turma de Recife, qual que foi a data daquela turma do LCA? Foi no fim de semana antes de São João. Foi em junho. Nossa, verdade. Eu fui para Recife em junho. Tive a coragem de marcar um curso lá no São João e encheu a turma. Eu falo assim, sem sombra de dúvida, que foi uma das turmas mais agradáveis que eu tive de fora de Londrina, assim. E aquela turma foi impressionante, né? Todo mundo. Aquela turma é uma fenomenal. Tem 2 ou 3 acontecimentos daquela turma que todas as outras turmas, assim, na hora que vai chegando aquele momento... Cria expectativa. Não. Eu falo assim, nunca vai acontecer. É impressionante, né? Muita gente do Nordeste, acho que 100%. Sim, quem não era de Recife também. Tinha o Diego de Teresina, tinha o Breno do Ceará, né? Quem não era de Recife também era do Nordeste. Era estava do lá. Nordeste. O Nordeste é brincadeira, o Nordeste é fora de série, é outro patamar, né? Então, assim, obrigado pelo prestígio, né? Por nada, desde lá do curso de lá, né? Que agora que eu descobri que fazia 15 dias, toda vez, né? Fazia 15 dias que... Toda vez. Mulher, eu falo, você nasceu de onde? Recife. Pernambucana, retada, né? 15 dias lá depois do Rio de Janeiro, vou fazer o curso, tá aqui fazendo modo avançado, vou fazer mentoria, mas a gente não faz, a gente não cresce, né? Se a gente não encara as coisas dessa maneira, a gente não consegue. Obrigado por todo o prestígio, por todo o carinho. Eu valorizo muito as pessoas que me conhecem, né? O que eu mais vejo hoje são fisioterapeutas ou profissionais que não conhecem e se incomodam tanto com o sucesso dos meus alunos, e aí querem começar a falar alguma coisa, e os caras assim, e aí? E aí, nada. Deixa eles lá, vamos continuar crescendo, que o que não tem coisa melhor no mundo que a gente incomodar. Então eu quero que você incomode muita gente. Você sabe que você vai incomodar muita gente, né? Continue incomodando. Só uma pergunta, porque você falou sobre... Tá formado há quanto tempo? Final do ano faz 9 anos. 9 anos, né? Passou por algum momento que a fisioterapia quase perdeu a Gisele? Porque o pessoal adora falar que fisioterapia não dá dinheiro, fisioterapia é aquilo, não dá aquilo. E assim, eu vejo muitas vezes... eu nem sei, você nunca me falou nada disso, mas... Ou situações, ou às vezes... eu vejo muito fisioterapeuta desmerecer fisioterapeuta. Sim. Sabe, dono de clínicas, as coisas, assim. E eu fico... É uma coisa que me deixa extremamente chateado, porque a gente quer valorizar a profissão e eu vejo, às vezes, a maior desvalorização vindo dos profissionais, né? A fisioterapia quase perdeu a Gisele alguma vez, não? Não, porque eu escolhi a fisioterapia, na verdade, e ela me escolheu quando eu era muito criança. Eu tinha uns 5 anos, então... Tanto que... 5 anos? 5 anos. Quando eu disse que queria ser fisioterapeuta. Tá brincando? Da onde? Da onde isso? Foi assim, minha mãe, ela caiu e ela fraturou
teve, na verdade, uma luxação no quadril e tudo. E aí ela precisou fazer fisioterapia e eu acompanhava ela. Com 5 anos. Com 5 anos. Ai, só. Acompanhava e tudo. E aí sempre observei, sempre conversei Sim. muito. E aí Não conversa quase nada. não converso quase nada. E aí que eu comecei a aprender algumas técnicas manuais com a fisioterapeuta. Ai, que E aí, legal. quando a manhã estava em casa com dor, eu lembro de tomar a atitude de ir lá aliviar a dor dela de alguma forma, como eu sabia. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho essa lembrança, eu não lembrava da onde, como eu aprendi. Eu achava que eu já nasci com aquilo, assim, Olha eu que sabia legal. fazer. E aí, teve uma vez que eu virei para fisioterapeuta e fiz assim, o que é que você faz? Ela disse, né, que era fisioterapeuta. Eu, você é isso quando crescer. Ai, que legal. E passou. Passou, os anos se passaram. Meu irmão é mais velho. Então, na época do vestibular dele, eu percebi que chegava um momento que a gente deixava de ser criança, que a gente tinha que escolher o que ia ser quando crescer. Sim. E aí, ele estudando sobre o que queria fazer, eu também fui atrás. Fui começar a ver sobre profissões. Por um acaso, eu sentia dentro de mim que eu queria cuidar das pessoas. E aí eu fui direto na área de saúde. Cheguei lá, me deparei com a fisioterapia. E aí eu fiz assim, eu quero ser fisioterapeuta. Ai, que legal. E isso eu tinha 13 anos. Nossa, novinha assim. Já achei que era quase com 18. Já. Não, 13 anos. E aí eu comecei a perguntar para os meus outros amigos da sala, vocês querem ser o quê? Médico, advogado, engenheiro. Não tinha ninguém. Ninguém, só eu queria ser fisioterapeuta. Aí depois, Gi, tu estuda tanto, por que tu não faz medicina? Eu não quero ser médica. Nunca quis ser médica. Admiro a profissão, mas nunca quis. E aí, como as coisas nunca foram fáceis lá em casa, eu coloquei na minha cabeça que eu queria passar na universidade pública. E comecei a estudar. Então, assim, essa semana retrasada, o paciente até perguntou assim para mim, com 16 anos, o que é que você fazia? Na hora eu fiz, estudava. Estudava. Que eu só fazia isso. E aí, quando chegou na época do vestibular, né? Eu lembro uma vez, meus pais, eles nunca questionaram nenhuma decisão nesse aspecto. E aí, o pai me fez assim, minha filha, você estuda tanto. Por que você não tenta medicina? Se você fizer, você passa. Aí eu, porque eu não quero. Eu quero ser fisioterapeuta. Aí ele, então tá. Aí, saiu o resultado, eu tinha passado em fisioterapia. Então, assim, foi incrível. E lá eu vi que sempre foi o que eu queria, porque eu queria, de fato, cuidar do outro. Então, tive dificuldades, né, nesses 8 anos e meio, mas nunca pensei. Porque, assim, Que bom. ao mesmo tempo que eu tinha dificuldades, eu pensava, e eu vou fazer o quê? Se eu não sei. Eu nunca explorei um outro lado meu para saber se eu tinha aptidão para fazer outra coisa. Sim. Então, assim, é tão enraizada a fisioterapia que eu não me Imagina, vejo... desde 5 anos de idade. Não, eu não me Tem vejo nem fazer como outra ter coisa. cabimento. Eu acho que até é como um moleque que diz, eu quero ser jogador de futebol. Sim. É algo que está tão dentro dele que ele não vai deixar de ser. Isso é legal. Então, isso é muito assim, já passei por algumas situações. Principalmente, teve uma época que eu trabalhava em 2 locais. Trabalhava em uma clínica das 8 às 12 e de 1 às 7 em outra. Eu não sei como eu fazia isso. bom. 1 horinha de intervalo para sair de uma para Mas outra. nessa 1 hora eu ia de ônibus. Eu nunca cheguei atrasada. Nossa. E eu ia almoçando no ônibus. Caramba. Então, era cronometrado. Eu não conversava com ninguém. Era assim, terminou o paciente, eu tchau. Ia-me embora, porque eu tinha a hora do ônibus. Entrava no ônibus, já ia comer. Então, tinha vezes que eu comia em pé, tinha vezes que eu dava sorte de comer sentada, mas ia. E aí, chegava lá, atendia todo mundo e ia embora. Chegava em casa umas 10 e pouca, para de 5 horas estar acordada de novo para poder ir me organizar para ir para outra clínica. Então, assim, era muito difícil, principalmente nessa segunda clínica. Porque o que aconteceu? Tinha uma fisioterapeuta lá que ela saiu. Tinha essa vaga e eu fui convidada para ir para lá. Uhum. Só que tinha uma estagiária
que ela já estava cotada para essa vaga. E não foi escolhida. E não foi escolhida porque ela não tinha sido formada ainda. Sim. Então, assim, ela precisava de um fisioterapeuta. De nova estagiária, né? Só que ela não aceitava. E aí era como se eu fosse uma inimiga dela. Nossa. Como se a culpada fosse eu. Só que não, assim, as coisas têm tempo para acontecer, Sim, né? sim. E aí, Até porque ela não estava nem informada ainda. exato, mas ela reivindicava aquele local que foi prometido a ela. Eu entendo a frustração dela, mas não concordo com a atitude dela, né? Claro. E aí, mas estava tudo, apesar dos pesares, tudo seguindo, né? Até o momento que eu comecei a incomodar. Porque os pacientes começaram a ter resultados. E, pelo que eu entendi, não eram para ter resultados, porque senão aquela vaga nunca ia ficar desocupada de novo. Meu Deus do céu, é. Aí, como eu sempre fui em busca de formações, cursos, eu me ausentei uns dias para fazer uma formação e colocaram uma estagiária para me cobrir. Oficialmente não é permitido, mas isso aconteceu. E aí foi que piorou a situação. Porque ela começou a tentar colocar os pacientes contra mim, a dizer que eu fazia condutas erradas. E os pacientes vieram me questionar, assim, como é que é errado se eu estou melhorando? Sim. Contra um bom trabalho não tem argumento, não tem... E aí começou uma confusão de, assim, essa pessoa não cumprimentar mais o próprio paciente. Nossa. Então, assim, foi uma situação muito desagradável. Que vergonha. E aí, nessa minha 1 hora de intervalo, além do almoço, eu comecei a rezar o terço da misericórdia. Amém. Porque eu tinha que ter forças, eu tinha que me blindar de alguma forma. E aí eu ia, todo dia, fazendo a prece, rezando, para, assim, chegar tranquila, para não acontecer nada e tal. E realmente aconteceu, assim, né? Deu tudo certo. Foi quando eu realmente me senti em paz de novo, naquele ambiente, principalmente que eu vi os pacientes melhorando. Sim, sim. Só que, ao mesmo tempo, estava extremamente cansativo para mim. Porque as 2 clínicas de convênio, eu sempre não considerei isso como, se é convênio, eu não vou fazer tal coisa, ou deixar de fazer o que eu posso fazer. Eu sempre entreguei o máximo. Então, mesmo sendo convênio, tinha paciente que passava 2 horas. Coisa que ninguém vê. Mas, assim, o paciente precisa. Eu estou ali por conta disso. Fazia o que Por tinha que ser ele. feito. Eu fazia o que tinha que ser feito. Isso também incomodava. E aí, chegou o momento que a dona chegou e falou para mim assim, olha, eu acho que não dá para você continuar aqui, não vamos renovar, porque isso tudo foi na experiência. Então, foram 45 dias de terror. Nossa. Mas eu nunca transpareci isso para nenhum paciente, porque eles não têm nada a ver com isso. E aí, ela fez assim, olha, eu acho que lhe falta conhecimento. Que você tem que ir em busca de outras formações e tudo mais. Eu entendi o que ela quis dizer. Para todos os efeitos, eu era recém-formada. Tinha coisa que realmente eu precisava melhorar. Sim. Mas, você viu como uma crítica construtiva? com certeza, toda crítica, para mim, ela tem os 2 lados. Sim. E, como você sabe, eu sempre vejo o copo cheio. Eu não fico no copo vazio. Então, eu absorvi aquilo, entendi o que ela quis dizer, mas sendo que eu acho que, como a outra moça tinha gerado também uma situação super desconfortável, porque ela envolveu a dona. Não. A dona veio conversar comigo. E pacientes deixaram de ir para a clínica por conta disso. Aí a dona veio me questionar, olha, por que o paciente não está mais indo? Eu fiz, eu não sei. Não fui eu. Não fui eu, pelo contrário. Eram pacientes que estavam tendo resultados, sabe? Pacientes assim, que realmente precisavam e deixaram de ir por conta de uma situação desnecessária. Não vou nem perguntar dessa pessoa que não merece. Deixa quieto. Esquece. Feliz por hoje a situação onde você está. Sim. Por tudo que... eu acho que a gente precisa passar por alguns caminhos mais tortuosos para conseguir, né, chegar em caminhos muito melhores. Amém. Precisamos. Amém. Com certeza. Gi, obrigado. Por nada. Obrigado mais uma vez. Obrigado por todo o prestígio, o carinho de sempre. E já quero deixar registrado que hoje é uma quarta-feira e que sexta-feira é aniversário dela, né? Obrigado sexta-feira é meu aniversário. Obrigado por ter
mesmo, né, com o aniversário da sua mãe um dia antes, que o seu aniversário depois, você ter escolhido vir pra cá e a gente vai estar comemorando com certeza junto lá. Com certeza. Tá bom, Fê. Mais um quadro mais uma vez o quadro Como o método Felipe Fumê mudou minha vida. Raça mais um para, glória a Deus, por uma fisioterapia mais valorizada, sempre.